Estamos agradecidos nesta noite, que muita agilidade está dentro da palavra do Senhor. Agradecendo por todo o andamento deste culto, toda a direção de Deus e pelo povo dele ter a liberdade de continuar adorando o nome do Senhor. Livro de Atos, capítulo de número 9. Atos, capítulo de número 9. Atos, capítulo de número 9, versículo de número 5, que nos diz assim a palavra do Senhor. Ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agredores. E ele, tremendo e atônito, lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém. O que te convém? Senhor Deus, eu te agradeço. Eu te louvo, Senhor, pela oportunidade que o Senhor assim nos deu hoje, de estar na tua casa. Eu preciso, além de ouvir, sentir a tua presença. E eu tenho consciência e ciência e certeza que aqui tem liberdade do teu Espírito Santo começar o teu mover santo na casa, em nome de Jesus. Sente adorando o nome do Senhor, que vive, que reina para todo sempre. Hoje eu quero e só tenho que agradecer a Deus. Uma Graciete já falou aqui, a Mirane vai estar viajando amanhã. Louvo a Deus pela vida dela, que tem aí um período, meio período deste ano, até o seu retorno com sucesso. Que essa igreja continue apresentando as nossas vidas, e o nome de Jesus. Somos filhos da casa, nos sentimos em casa, né, irmã Andréia? Sentimos nós em casa. Ontem eu fiquei um pouco conversando com o Jailson, depois conversamos com o Guilherme, e a bênção de Deus, ela tem a prioridade nas nossas vidas. E eu quero ser muito grato ao pastor da igreja, presbítero Toninho, Jailson, foi meu líder de jovem, né? Distrito, o Varão, e assim a todos. Que Deus em Cristo os abençoe. Ontem estivemos aqui, ouvimos a palavra do Senhor. Diácono Vladimir, conhece já há alguns tempos, sua esposa, e a gente vai aprendendo e vivendo que Deus continua sendo Deus, que Ele não mudou, não vai mudar, e o que Ele tem para fazer, Ele vai fazer com certeza. E a gente, sem perda de tempo, Atos, ele vai nos trazer a palavra do nosso irmão, ainda antes deste encontro, chamado Saulo. Esse homem, ele conhecia muito bem o poder que Deus faria ou faz, ou tinha ou tem. Ele conhecia o chamado que ardia dentro do seu coração, o desejo de fazer, de executar aquilo que estava dentro de si. E ele, por não conhecer uma boa parte do que nos traz a lei ou a graça, conhecendo que ele poderia executar com a sua sabedoria, com a sua grandeza, e um homem que o tinha. Se a gente vai, eu já ministrei dizendo que ele conhecia da lei, e quando a gente vai falar do que manda a lei, ou do que é a lei, não é nada mais, nada menos do que conhecer pelo menos 80% do que a lei nos manda a fazer. A lei, ela fala nada mais, nada menos do que toda a grandeza de Deus. E além da grandeza de Deus, vem agora a graça, que é enviada pelo seu Filho, como a gente falar da graça, sem ministrar o que nos traz Isaías no seu capítulo número 6, ao falar do nosso irmão que se entregou ao profeta Isaías. Quando Isaías ele vem a se entregar diante da voz que faz uma interrogação, e na interrogação a voz brada no seu ouvido dizendo: a quem eu enviarei? O a quem há de ir por nós? Quando ele está falando ou executando esta palavra, ele está dando autoridade.
Ele está dando ousadia e dando liberdade de quem o mesmo estava enviando. Sempre a gente tem ao dizer que o enviado é do mesmo tamanho daquele que enviou. Então ele estava tomando a liberdade de pregar a sua palavra com ousadia. E quando esta palavra veio de encontro ao seu coração, numa das suas perdas ele teve a oportunidade de reconhecer que Deus seria ou continuaria sendo Deus. A Bíblia vai dizer para nós que ele habitava ou estava ou convivia no meio de um povo de impuros lábios, ou que falava palavras tóxicas, ou que falava palavras que contaminava a vida espiritual de qualquer ser humano. E ele não queria isso para si, ele queria ter uma vida diferente, ele queria ter uma vida de santidade, uma vida transformada. E quando ele encontra com a oportunidade, eu posso imaginar ao profeta Isaías sendo escolhido por Deus e levantando a sua unção e dizendo: Deus, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Me canso eu de ouvir palavras que não agradam ao meu coração e que também não alegram a minha alma. Eu me encontro na casa onde eu estive aqui e escutei alguém ministrando. O tempo do falso profeta está passando, o tempo das falsas profecias está chegando ao seu fim e está encontrando-se um tempo dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu acredito que João escreveu no seu capítulo número 4, quando ele encontra com a mulher lá no poço, ele vai esticando a conversa e no final do texto ele vai dizer que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Se já tem aqui para adorar, essa casa é uma casa de oração, e filho de oração é de adoração ao Senhor, de verdade quem vem para adorar. Eu imagino, meus irmãos, o profeta Isaías, depois que ele encontra o Senhor, vê o céu aberto. O texto diz para nós que alegra o coração do profeta, porque ele viu o céu aberto, e diante do céu aberto o trono, e naquele trono estava um servo de velho, todo ser, todo espiritual, todo cheio de glória, e diante daquele ser extraordinário na sua visão, ele viu os anjos voando à sua volta e pregando com um grande voz dizendo: Santo. A igreja está entendendo? Santo, Santo, é o Cordeiro, é o Cordeiro, é o Cordeiro. Para você é santo, o Cordeiro está aqui, você adora aqui. Eita glória! Oh Deus! Meu Deus! Imagina, irmão! Ele olhando o céu aberto, ele vê o sangue. Que visão maravilhosa! E quando ele contempla aquela visão, eu posso imaginar e dizer: eu encontrei o que eu procurava. Eu já escutei a voz do meu amado falando comigo. E agora o que me resta é obedecer a voz dele. A Bíblia vai dizer para nós que Isaías ele teve uma vida transformada. Os seus 40 anos de profecia, de vivência diante do Senhor. A Bíblia diz que ia levantar um profeta na terra que iria falar a sua palavra. Isaías levantou e disse: eu estou aqui, Senhor. Eu estou pronto a falar. Eu quero executar o que o Senhor assim me ordenar. E eu posso imaginar, irmão, depois daquela visão, Isaías se entregando a palavra de alguém que levava. Isaías, filho de Amós, se levantou a mão e disse que vai servir ao Deus Todo-Poderoso. Eu imagino, irmão, aquele que não queria, aquele que não aceitava, aquele que queria viver ali, vai para fora, disse: agora o negócio vai mudar. E mudou. A palavra do profeta Isaías, ele veio a dizer para nós: vai nascer um. Como está faltando alguém com a coragem de Isaías? Como está faltando alguém com a disponibilidade de Isaías? Quando o Senhor disse: quem eu enviarei? Ou quem há de ir por nós? Ele disse: eu estou aqui. A igreja em São Particular pode dizer isso. A igreja no
seu particular, pode dizer isso, porque se Jesus te levantar como profeta João Batista, você pode dizer isso, eu estou aqui. Jesus te levantando como Jeremias para mostrar a decadência de Jerusalém, você pode dizer, eu estou aqui. Jesus te levantando como Ezequiel para mostrar o vale que estava apresentando toda Jerusalém em osso seco, você pode dizer, eu estou aqui. Jesus te levantando como Jonas para ir alívio e mostrando a situação que a mesma estava vivendo, você pode dizer, eu estou aqui. Glória a Deus. Aí a gente, já que eu vou voltar aqui, Isaías, eu deixei descansar um pouco. E a gente vai lá para o livro de Novo Testamento e encontra Saulo. Quem era? Conhecia eu uma boa parte da lei, só não conhecia o dono da lei. A lei que estava dentro de si, ele executava com perfeição. A vontade dele, a vontade da carne de executar, de aparecer, não tinha como ele. E aí ele vai para os maiorais pedir carta para ir a Damasco. Porque ele sabia que em Damasco tinha uma comitiva de adoradores que estavam adorando ao Senhor em espírito e verdade, como João escreveu. E ele dizia dentro de si, eu quero pagar esse povo. Se o Senhor me der liberdade, eu vou trazer de um a um e prender dentro das cadeias de Jerusalém. Eu vou deixar ele no fundo do cálice, nos lugares mais temido e terrível que eles possam imaginar. Ele só não conhecia o dono da graça, que veio hoje aqui. Louvado seja Deus. Eu quero imaginar que ele não conhecia, não sabia o poder que ele tinha, só sabia que ele já tinha partido, mas não conhecia o tamanho da grandeza. E aí quando ele está indo junto com os seus súditos ali, a Bíblia diz que Deus se deparou com aquele que veio, morreu, mas ressuscitou. E ele dizia, eu estou vivo e vivo estou para sempre. O meu Jesus não está naquele túmulo, ninguém pode parar ele, não teve quem segurasse e não tem quem vai segurar. Ele prometeu estar ao terceiro dia ressuscitado com a glória de Deus. E ele veio aqui hoje para dizer, vivo eu estou. Com a coragem que tinha e a carta na mão e dando aval, ele disse, eu vou. E aí está indo ele, toda a garantia que o trazia os cristãos de Damasco presos. E quando ele menos espera, no texto do livro aqui, ele encontra quem? Jesus. Só é Senhor quem tem um grau maior. Só chamam Senhor quem a gente reconhece que não tem um grau maior. E o bom é que ele entendeu. Se toda a igreja entendesse, todo ser humano nas faces da terra entendesse o poder e a grandeza de Deus, o respeito era diferente, irmão. Quando ele se depara com tudo aquilo, ele diz, quem és, Senhor? Silêncio. Jesus brava e diz, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Se tu tivesse entendido, irmão, tu já tinha dado glória. Ele disse, ele saiu, ele foi, pegou a autorização carimbada, que jamais poderia ser revogada, e coloca no bolso do seu jaleco e vai embora. Mas ele foi prender quem? Os servos de Deus. Na estrada, Jesus se coloca no teu lugar, meu irmão. No teu lugar, minha irmã. Ele não estava perseguindo os adoradores de Damasco, não. Ele estava perseguindo Jesus. Jesus responde ele e diz, Saulo, tu comprou briga com quem tu não conhece, porque tu não está perseguindo os discípulos de lá, ou os adoradores de lá. Tu persegue eu, o Jesus de Nazaré. Morri, mas vivo estou, para a glória de Deus. Ele disse, Senhor, o que eu farei agora? Ele diz, entra na cidade, entra na cidade, lá eu tenho alguém que vai destruir. O que deve tu fazer? Entra lá.
cidade, guiado. Ele pensava que ele estava daquele jeito, o nariz irritado, arrogante, o povo correndo com medo dele. É só eu conheço, é a tropa, né? É a comitiva. Eu estou sabendo que eles estão vindo. Mas não, ele entra guiado por alguém. E aí ele vai para onde? Para a casa de um conhecido de Jesus. Ei, como muda o roteiro da coisa, né? Ele achava que todo mundo ia correr com o medo dele. Ele entrou aonde? Na casa de um conhecido de Jesus. Colocaram ele no quarto. Fique aí. E aí vamos dar liberdade a Deus. Vamos adorar? Vamos. Está o povo adorando, vamos cultuar. Mas a notícia se espalhou que Saulo estava lá na casa de um conhecido de Jesus. Jesus, de certa hora, ele vai descer para conversar. E na sua conversa ele diz: Ananias, Ananias. Nada melhor do que nós lembrarmos do que escreveu Samuel quando ele vai falar com Samuel. Ele diz: Samuel, alguém me chamou. Samuel, alguém me chamou. Deve ser o sacerdote. Ele levanta e corre, vai até o sacerdote. O sacerdote: não te chamei. Ele volta e deita. E alguém chama de novo: Samuel. Ele diz: não pode ser o sacerdote de novo. Por que ele quer comigo? Ele vai lá. E aí o sacerdote entende: como eu não estou chamando, é ele que está chamando. Glória a Deus. Quando ele volta, ele diz: se te chamarem novamente, responde: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Ele volta, deita, mas não dorme. E de repente ele escuta uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Ele abre aquela boca e diz: eis-me aqui, Senhor. Jesus desce e fala: Ananias, Ananias. Essa voz eu conheço. Essa é a voz dele. Quando os discípulos, na despedida da morte, aí eles estão indo embora na despedida, lamentando os presos da perda. Ele sofre. E os comentários eram um dos piores. Quando ele pensa que não, alguém se aproxima. E aí, na despedida do partir do pão, ele olha para caçar o terceiro e não acha. Só está os dois discípulos. E quando ele encontra só os dois, ele diz: que dia é hoje? É o terceiro? Está fraco. É o terceiro? Dia. É o terceiro? Dia. É o terceiro dia. E na minha memória veio que ele disse que no terceiro dia ele ressuscitava. Ele esteve aqui. Quando ele falava, o meu coração ardia. Sabe o que é isso? A intimidade com ele. Se ele fala, você não sente mais nenhuma dor no coração. Não sente mais aquela sensação que ele, alguma coisa falta. Eles esqueceram de tudo e voltaram para Jerusalém. E quando ele chega onde está o discípulo, ele vai anunciar e diz: ele esteve lá em casa, ele passou por lá, ele falou conosco, perguntou a palavra e disse: o meu Jesus já esteve aqui. Ele já esteve aqui. E agora sabe onde ele foi? Ele foi lá em Damasco conversar com Ananias. Ele tinha uma missão a cumprir, irmão. E aí quando ele fala com Ananias, ele disse: Senhor, eu tenho visto falar muito acerca deste homem. Eu tenho visto falar muito acerca dele. E eu sei que ele está aqui para executar a sua vontade dele, levar cristão, prender. Aí Jesus entrou, como ele sabe, irmão. Isaías vivia no meio de um povo corrompido. Ele disse: eu vou te arrancar daí. Quando ele vai falar com Ananias, é a mesma
coisa acontece com Saulo, ele vai expressar o que era Saulo. Ele disse: Ananias, para você tudo e mais ele é. Porque você não consegue mudar o homem, não consegue mudar o pensamento, não troca o coração. Ezequiel 36, versículo 26, ele disse: eu tiro o coração de pedra, eu coloco um coração de carne, e na tua boca eu coloco um novo ídolo, uma forma de adorar. Tu não sabe trocar, fazer para você, ele é tudo isso e mais ainda. Agora para mim não, melodia, ele é fácil, valoroso e importante, e o que eu vou fazer na vida dele. Sabe o que é isso que ele está dizendo para nós hoje? O que tu não pode fazer, ele faz. Aonde você não pode ir, ele vai. O que tu não pode curar, ele cura. Você eu sei que o Senhor pode fazer, mas concepção eu não sei onde esse homem está. Eu só sei que ele veio para Damasco, mas eu não sei onde ele está. Ele disse: Ananias, eu quero te dar o cartaz aqui, vai na rua chamada direita. Eu conheço na casa de Judas, ele está lá e eu já fui lá ver ele está orando. Você já consegue imaginar, irmão? Tamanha a grandeza desse Deus, o poder que o mesmo tem. Eu posso imaginar que eu passei isso. Eu vou finalizar. Tenho 3 minutos. Eu vou finalizar. Dentro de uma concepção como essa de Ananias para Saulo, um homem carrasco, duro, temente, temido por todo. Agora está eu lá, dentro de um hospital, em cima de uma maca, onde a medicina disse: vai morrer, acabou, já era, não tem mais jeito, está falido, procura um lugar para sepultar, que terno para usar. Mas estava até comentando hoje, estavam procurando terno que o senhor pediu para levar lá no caixão e enterrar, outros procurando vai ser enterrado em Hortolândia, mas ele veio de Campinas, será que vai ser lá? Aí eu disse: não, nem em Hortolândia, nem em Campinas, eu vou trazer para o Maranhão. Estava aquela interrogação de Deus lá de cima assistindo tudo e disse: você não entende de nada. A medicina sai, quando ela sai, aí Deus entra dentro do quarto. Quem já passou pelo momento de UTI, irmão, naquela aflição, escuta tudo, eu escutei tudo. Aí Deus desceu dentro do meu quarto, aquele trago incomparável, não tem luz que chega o resplendor glorioso de Deus. Quando ele entra dentro daquele quarto, ele disse: meu filho, você não vai morrer. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu vou te tirar da queda hoje. Sabe o que é isso? É Deus dizendo para você, Ananias, ele é tudo isso e ainda mais. Agora para mim eu estou te mandando ir lá. E a Bíblia diz que Ananias foi, irmão. Quando Ananias chegou lá comigo para realizar a missão, ele bate a mão na maçaneta da porta, e quando ele abre a porta, Saulo levanta lá a voz e disse: eita, Ananias, porque eu estava orando aqui, o Senhor me disse que tu não tem as mãos sobre mim, e eu vou dar para ti. Meu Deus, fique de pé. Como o ídolo de Jesus é maravilhoso, né, irmão? Como Jesus tem um endereço certo, ele pegou na porta, abriu, Saulo bradou: entra, Ananias. Eu estava orando aqui, o Senhor me disse que tu viria. Traz logo a tua mão, ora por mim, porque eu quero ter visto de novo. Louvado seja Deus. Eu quero voltar a ver, eu quero andar. E a Bíblia diz que a visão dele foi restaurada. E a Bíblia diz agora que esse moço que estava ali dependendo de tudo, ele vai agora depender daquele que pode, daquele que te trouxe hoje aqui. O diabo escreveu o contrário: tu não vai, está cansado, está batido, não vai dar certo. O que eu falei, ele disse: tu não vai chegar lá. E Deus apagou tudo aquilo e disse: não, ela vai lá hoje, ele vai lá hoje, porque eles precisam ouvir que eu fiz e faço e continuo fazendo. A Bíblia vai dizer para nós que Saulo, o povo levantou dali, mas não Saulo, mas um homem transformado. Eu quero te fazer um convite, você que veio hoje aqui, quer ter a vida tua
a tua ministério, a tua caminhada, a tua família transformada. Eu posso. Tem alguém que quer entregar a sua vida a esse Jesus, que conhece o teu endereço, sabe aonde tu mora, o número da tua casa, o teu CEP. Louvado seja Deus. Se tem alguém no nosso meio, não com muita pressa e rapidez, sai do seu lugar, entrega a tua vida para aquele que pode resolver. O homem que condena, a mulher que condena, quem sabe alguém diz que não tem jeito, mas eu vim hoje aqui como profeta de Deus, renovar a aliança entre você e Deus, dizer para você que Ele pode todas as coisas na tua vida. Cadê o primeiro? Tem algum corajoso aí que tem coragem de voltar? Continuar chamando Jesus de Senhor. Meu Deus.